Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar aquela nossa revisão geral para a nossa avaliação da próxima semana. Lembrando das atividades que são até sexta-feira agora, né? Não deixem de enviar, tá certo? Vamos lá. Vamos embora para a Ásia e os seus países e regiões. De início, temos aí a Índia, que tem uma natureza e um uso de ocupações de terra, sendo considerado o sétimo maior país do mundo em extensão territorial, com 3.287.260 quilômetros quadrados. Localizado na porção sul do continente asiático, é uma grande península banhada pelos oceanos Índico e faz fronteira com outros 6 países. Para que se compreenda a dinâmica do espaço geográfico indiano, é fundamental a importância do reconhecimento de múltiplas relações que se estabelecem entre a sociedade e a natureza nesse território. Destaca-se, principalmente, que a Índia é um dos países que apresenta profundos contrastes socioeconômicos e suas tradições milenares, coexistentes com o mundo moderno da era globalizada. O relevo, da região é marcado pela Cordilheira dos Andes, ou melhor, Cordilheira do Himalaia, ao norte, e pelas planícies que se formam entre os rios Ganges e Indo. No centro-sul da Índia, destaca-se os planaltos do Deccan. Já o clima é bastante diversificado devido à influência da latitude e do relevo. Com altitudes elevadas no norte do país, as temperaturas são baixas. No sul, por causa da influência do clima monsônico, as temperaturas no inverno, tem aí a marcação de longas estiagens, e o verão é onde chega as grandes chuvas. E é importante ser dito que no verão, para os indianos, encerra o período de seca prolongada, já que as grandes chuvas chegam justamente no período de inverno. E aí também serve de alerta, porque como chegam com grande intensidade, são capazes de destruir plantações, até mesmo cidades, chegando a atingir até a questão de vida, de algumas populações. Já a agricultura é uma atividade econômica de bastante destaque na Índia. Atualmente, o país é a 4ª potência mundial no setor agrícola, que emprega cerca de 47% da população ativa. Os recursos minerais, e desenvolvimento econômico, têm aí a atenção para a agricultura, que é predominante de subsistência com o uso de instrumentos simples. São comuns as utilizações do arado puxado por animal e o plantio animal, ou o plantio manual. Já a agricultura comercial é também bem desenvolvida em grandes propriedades de monocultura, uma herança da época em que os ingleses colonizaram as regiões. Colonizaram a região e produziram um mercado externo. Os solos férteis produzem arroz, amendoim, chá, fumo, cana-de-açúcar, borracha, algodão, juta e outras especiarias. As principais riquezas minerais da Índia são carvão, o minério de ferro, o manganês, a mica, a bauxita, cromita, tório, calcário, baritina, minério de titânio, diamantes e petróleo. Apesar de estar incluída entre os 20 maiores produtores mundiais de petróleo, a produção ainda não é o suficiente para atender toda a demanda interna. Além do petróleo, a energia hidráulica e a energia nuclear complementam as fontes de energias indianas e movimentam o setor industrial com expressiva produção. O próprio governo indiano, tem adotado aí uma política econômica agressiva e investe principalmente no setor de indústria pesada, como a indústria siderúrgica, metalúrgica, cimenteira, ferroviária e de automobilísticas.
O setor industrial indiano tem também se desenvolvido em diversificados nas últimas décadas, né? O que contribuiu para elevar o PIB do país. Ela ainda conta com o avanço do setor tecnológico, já que lançou vários satélites e foguetes de fabricação própria. O país ainda domina a tecnologia nuclear e tem 4 centrais que produzem a eletricidade. A razão do crescimento econômico verificado nos últimos anos da Índia é considerado um país emergente, né? Porém, apesar de todos esses avanços, a Índia ainda está longe de ser um país socialmente justo, pois a margem de pobres e miseráveis atinge milhões de sua população. Quando se fala da dinâmica demográfica e social, ela é tida como o maior país da Ásia monsônica, não somente em extensão territorial, como também em população. Com mais de 1,3 bilhões de habitantes, é o segundo país mais populoso do planeta, atrás apenas da China. Um dos fatores que implica a taxa de natalidade elevada é o acesso limitado a grandes partes da população e informações a respeito do planejamento familiar. Quando se fala dos conflitos internos, né, e os movimentos separatistas, na segunda metade do século XVIII, o imperialismo britânico tomou posse dos estados indianos e buscou integrar a maioria hindu com os muçulmanos, grupo minoritário que havia se fixado na Índia a partir do século XVII. Já no século XIX, as rebeliões de caráter anticolonialista, mas a Índia, né, se libera aí do domínio britânico quando chega na década de 1940. Com a independência do território, foi dividido em duas partes, né? Uma para atender os interesses muçulmanos e a outra hinduísta. Com a formação desses 2 novos estados, tem também a guerra pela posse de uma região localizada ao norte do território, a Caxemira. O conflito termina após a divisão de terras entre China, Paquistão e Índia. Em 1971, outra guerra resulta na separação da porção oriental do Paquistão a leste do território indiano, que veio a construir um novo país, Bangladesh. O controle da Caxemira continua, né, a ser um problema e um risco para a segurança nessa região. As divergências locais são territoriais e religiosas, embora a maior parte da região pertença oficialmente à Índia. Sua população é majoritariamente islâmica e, portanto, prefere a independência ou unir ao Paquistão. E aí trazemos a bandeira indiana para colorir os nossos olhos. Chegando ao Japão, né? Os aspectos naturais, né? Temos aí a localização que fica no extremo oriente, e o seu território é de apenas 379,9 mil quilômetros quadrados, e 80% da sua superfície é composto por montanhas com altitudes elevadas, o que dificulta, né, a questão da própria população. A população se concentra principalmente nas pequenas planícies litorâneas, que correspondem a apenas 16% da área total do território. A maior parte do relevo é formada recentemente, né, na era Cenozoica, no período terciário. Embora o território seja pequeno, né, o clima é bem diversificado, né, em virtude da altitude, né, da maritimidade e também da atuação das correntes marítimas, o que torna aí um clima bem diversificado
e, consequentemente, a formação vegetal bem variada também e com predomínio de florestas. Outra coisa que merece ser destacado aí é o alto consumo de energia, devido ao alto nível de industrialização e também pela qualidade de vida dessa população. Quando se fala da dinâmica demográfica e os aspectos culturais, o Japão, ele é um arquipélago constituído por mais 3.000 ilhas. Embora distante do território brasileiro e com tradição cultural bem diferente da nossa, elementos da cultura japonesa são comuns no Brasil, em razão do grande número de japoneses que imigrou para cá na primeira metade do século XX. E aí tem uma questão aí do processo migratório entre os dois países, entre o Brasil e o Japão, devido a um acordo firmado entre os dois países, onde o Japão precisava de emprego, a população japonesa precisava de emprego, e o Brasil de mão de obra. Então, aí eles acabam firmando um pacto, fazem um acordo, e aí muitos japoneses vêm para o Brasil trabalhar. A população japonesa, é predominantemente adulta e tem a sua localização aí nas metrópoles. O seu elevado índice de habitantes, nas cidades é consequentemente relacionado ao nível de industrialização das atividades industriais. A população japonesa cresceu após a Segunda Guerra Mundial com o aumento do número de nascimentos e a queda do número de mortes, que é aquela situação. A taxa de natalidade aumenta e a de morte cai em decorrência da pausa, aí nos conflitos armados, onde muitos jovens iam prestar serviço nas guerras e muitos deles acabavam perdendo a sua vida. E aí, em decorrência disso, tem o aumento da população envelhecida, que já traz aí um desequilíbrio no desenvolvimento, em decorrência, de melhores condições de vida, assim como também da previdência social que eles têm direito. Quando passamos para os recursos naturais, a gente vai perceber que o Japão ele tem uma baixa riqueza de matéria-prima, E aí ele torna-se um exemplo de que os recursos naturais não são um fator essencial para um país se desenvolver economicamente. O investimento em recursos humanos, como a educação, é um grande incentivo aí para trazer o Japão como destaque social. A atividade industrial e tecnológica, minha gente, é uma das grandes marcas da economia mundial japonesa, voltada aí para o setor industrial. As primeiras indústrias japonesas foram implantadas no finalzinho do século XIX, e é justamente quando se dá início ao processo de industrialização e modernização do país. Atualmente, o setor industrial é bastante diversificado e produz tanto produtos básicos, como aço e papel, quanto equipamentos altamente tecnológicos. O país ainda se desempenha, desempenha um importante papel econômico em escala global pela grande produção de automóveis, itens de robótica, biotecnologia e energia renovável, e ocupa a terceira posição na produção de carros e barcos. A economia global. O Japão é uma das principais economias do mundo, mas é bastante vulnerável à situação econômica do mercado internacional, porque depende muito das exportações de seus produtos industrializados. E aí o que é que acontece? Como seu maior foco é justamente os produtos industrializados, o mercado comercial ele gira muito em torno disso, de equipamentos de alta tecnologia. E nisso o Japão fica receoso devido às concorrências. E é justamente quando ele se associa à China para ganhar impulso aí no mercado mundial, tentando igualar-se ou derrubar os Estados Unidos, que é um dos grandes inimigos aí da China quando se trata de setor comercial
desses produtos industrializados. E aí, claro que a gente não pode deixar de falar dos aspectos históricos do desenvolvimento econômico, né, aí pertencentes ao Japão. Que no final do século XIX e início do século XX, o Japão foi marcado por transformações econômicas, sociais e políticas, né? As reformas efetuadas na era Meiji fizeram com que o Japão se tornasse a primeira nação estadunidense da Ásia, ou melhor, nação industrializada da Ásia, a contribuir para a expansão capitalista no país, né? Além de alguns fatores, né, que contribuíram para esse desenvolvimento, a economia do Japão também ajuda financeiramente aos Estados Unidos diante aí as suas transições comerciais. Aqui a bandeira do Japão. E vamos para a China. Com o uso da terra e os seus recursos naturais, o desenvolvimento econômico da China, né, aí que fica localizada no extremo oriente do continente asiático e é considerado um país de grande extensão territorial e detentor da maior população absoluta do mundo. Tem como características a cadeia montanhosa do Himalaia, que tem aí que forma uma barreira natural, impedindo, né, alguns fatores climáticos. Tem também a questão da porção oriental, que é extremamente populosa e povoada, também, né, com solos férteis nessa extensão. E a maior densidade demográfica da região concentra justamente nas planícies dos grandes rios Yangtze, Huanghe e Xunjiang, né? Sua densidade demográfica e sociocultural, né? A China concentra aí cerca de 20% de toda a população mundial, mas esse percentual poderia ser ainda maior, né? E começa a ser controlado justamente com políticas de controle de taxa de natalidade dentro do próprio país, que surtiu efeito, né? A redução na taxa de natalidade e o aumento na expectativa de vida ao longo dos últimos anos fizeram com que a China apresentasse maior taxa de envelhecimento populacional. Claro, né? Toda essa situação de leis e de cuidados com a população traz aí seus reflexos. Além, né, que a população chinesa encontra-se dividida entre o campo e a cidade. Os aspectos econômicos, né? A China, ou melhor, chama a atenção num ritmo acelerado devido ao seu crescimento econômico nos últimos anos. Esse fato levou muito a considerá-lo o grande dragão econômico do século XXI. Atualmente, o PIB chinês é o segundo maior do planeta. E isso em um país que até pouco tempo atrás se mantinha fechado para o mundo, né? Acaba sendo aí um grande marco histórico. E aí, né, vale, claro, salientar que a China tem aí a tradição agrícola do país, que é uma questão de sobrevivência. É de onde é gerado grande parte dos trabalhos da população que mora nas áreas rurais. O desenvolvimento industrial também, né, começa aí apenas em 1982, quando o governo finalmente aprova a abertura do comércio para o capital estrangeiro em áreas específicas do país, né, que aí são conhecidas como as zonas econômicas especiais. Os conflitos internos e o movimento separatista. O Tibete, né, uma província chinesa localizada ao norte da Cordilheira do Himalaia, era um país soberano até 1950. Porém, o território é invadido pelo exército chinês e passa a pertencer à China. Desde então, o povo tornou-se uma minoria étnica, pois os tibetanos, o tibetano não é chinês e não fala a língua chinesa. Então, o território pertence à China, mas a sua população ainda tem aí uma autonomia de nação, pode-se dizer assim. O governo chinês também é muito criticado no mundo ocidental por manter o Tibete como uma província. Outro caso de separatismo na China é Taiwan, que é considerado um país independente, autônomo e soberano,
embora o governo chinês a reconheça apenas como uma província rebelde. É uma ilha, né, que abrigou aí grandes líderes militares chineses que fugiram da China após a Revolução Comunista em 1949. As relações políticas entre China e Taiwan são muito delicadas. A China já ameaçou invadir o país várias vezes, mas nos últimos anos vem ocorrendo uma aproximação entre os governos, favorecida principalmente devido ao desenvolvimento econômico da China, que se tornou o principal parceiro econômico, melhor, parceiro comercial de Taiwan. Nossa bandeirinha chinesa. E como falar aí da Ásia e não citar os tigres asiáticos e a Coreia do Norte, né, pessoal? Então vejam só, o surgimento dos primeiros tigres asiáticos foi em 1970, né? E aí eles são apelidados assim devido ao seu ritmo acelerado no desenvolvimento das nações e, recentemente, o processo de industrialização. São áreas de pequena dimensão territorial, né, que adotam a tática de produzir para exportar, copiando o modelo de desenvolvimento japonês, prioridade ao setor industrial para a exportação, com baixo custo de produção. O desenvolvimento alcançado por esses territórios foi possível principalmente em razão do planejamento econômico. Esses territórios eram importantes para a pretensão expansionista dos Estados Unidos, por estarem próximos geograficamente do seu inimigo, que é aí a União Soviética, no período de Guerra Fria. E aí todas essas influências de limitações de território acabam, minha gente, trazendo uma configuração diferenciada, né? Acaba que levando os países, os estados, a formar uma nova, como é que eu posso dizer? A iniciar novos planejamentos em decorrência disso. Nos países denominados de tigres asiáticos, as grandes empresas são consideradas grandes famílias, muitas vezes promotoras da ordem e de maior produtividade, e a distribuição mais equilibrada de renda, em comparação com outros países capitalistas. Quando se fala, né, da questão dos novos tigres asiáticos, a gente tem aí a cidade de Hong Kong, na China, Taiwan, na Coreia do Sul, e Singapura, que influenciaram outros países asiáticos a trilhar o mesmo caminho, com investimentos financeiros e ritmo de crescimento econômico também fundamentado na produção de eletrônicos para a exportação. Surgiram também novos tigres asiáticos, como a Indonésia, Vietnã, Malásia, Taiwan e as Filipinas. Quando se fala da questão da Coreia do Norte, né, a gente sabe dos grandes marcos aí das guerras que cercaram esse país, né, esses dois países. E aí, mediante a isso, passados anos, né? Com o passar dos anos, em 2016, foi testado aí a produtividade, né, de bombas atômicas. E desde então, outros 5 testes foram realizados, mesmo com a desaprovação da comunidade internacional, sobretudo dos Estados Unidos, claro, né? E aí a Coreia do Sul acaba que se associando aí à China para tentar vencer uma era capitalista e ao mesmo tempo de ameaças de guerra. No ano de 2018, né, mais recentemente, foi marcado aí pela aproximação da Coreia do Norte com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul, ou seja, começa aí um triângulo, né? Encontros de líderes do país com os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul podem chegar a sinalizar o interesse em abandonar seu polêmico projeto nuclear e, com a ajuda internacional, promover o desenvolvimento econômico e social. É quando eles param de se, como é que eu posso dizer, de se confrontar e acabam embarcando aí num governo igualitário entre os três, né?
onde esse governo, essa sistematização econômica e social beneficie os três. E aí a gente tem a presença dos quatro primários, né? Os 4 primeiros países a montarem os tigres asiáticos e a bandeira da Coreia do Sul. Dito isso, pessoal, a gente encerra, né, nosso resumo para nossa avaliação. Semana que vem, né, estamos aí. Espero que estejam preparados. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem me procurar. Para a atividade dessa semana, a gente tem a da página 220 a 221, tá certo? Nos vemos em breve e um grande cheiro para vocês.